Vocês devem ter acompanhado ao longo das últimas 24 horas a movimentação nas redes sociais. O X, antigo Twitter, está sob ameaça de não estar mais disponível no Brasil a qualquer instante. Vocês vão ver a imagem ao meu lado e a notícia é exatamente essa, por estapafúrdia que pareça, como vocês devem ter visto na mídia ao longo do dia. Uma intimação foi feita pelas próprias redes sociais, já havia sido feita uma intimação no dia 18, mas então houve uma intimação nas redes sociais ontem à noite para que fosse indicado um representante para o X no Brasil, o X que desde o dia 16 de agosto está sem representantes no Brasil, depois que houve até ameaça de prendê-los por não cumprir o que o X consideram ser ordens ilegais para restringir perfis naquela rede social. Além disso, a gente tem outra parte importante da informação, vocês veem na manchete seguinte. A notícia é de que a Starlink, outra empresa que também tem uma grande participação de Musk, ele é o fundador do serviço, é parte do conglomerado da SpaceX, é uma empresa que oferece serviços de internet em regiões remotas utilizando sistemas de satélite. Ela, então, também teve de arcar, como parte do processo, teve de arcar com multas por o X não estar disponível no Brasil com um representante legal. É uma decisão polêmica, controversa, é o tipo de coisa que se vê acontecer em alguns outros tipos de processo, mas tem toda uma questão de nuances legais, tanto da forma, que pode trazer nulidade para todo o caso, a forma de estar incorreta, quanto outras questões. Eu conversei faz pouco tempo com o Dr. André Marcília. O Dr. André Marcília, ele que é professor de Direito Constitucional, e é especialista em liberdade de expressão. Então, vocês conferem na sequência a entrevista, ocorreu agora há pouco, a gente não conseguiu casar as agendas para trazer ele ao vivo, mas foi feita há instantes atrás e ele vai nos ajudar a esclarecer o caso, ele que é um dos proeminentes advogados que traz esse assunto à tona na mídia com constância e vai nos ajudar a entender as nuances do caso. Então, fica conosco, você vê na sequência a entrevista com o Dr. André Marcília para a gente destrinchar esse caso do Twitter. Vamos lá. Perfeito. Apresentando a nós, então, agora o Dr. André Marcília, ele que é professor de Direito Constitucional, especialista em liberdade de expressão e o autor desse maravilhoso livro que tem tudo para ser uma obra de referência sobre o assunto Censura por Toda Parte, lançado recentemente via a editora Avis Rara, e Censura por Toda Parte. Bom, doutor, primeiro de tudo, eu queria começar com a forma como a intimação foi feita no caso, que acho que pegou não só a gente da imprensa, mas também vocês que acompanham o direito nas redes, de surpresa, uma intimação feita pelas redes sociais. Então, você falou sobre isso no Estadão e os juristas têm falado a respeito disso o dia inteiro desde ontem, mas qual seria o trâmite comum para uma intimação desse tipo e o que dizer a respeito de uma intimação, como foi feita? Olá, Marcos, cumprimento toda a audiência. Olha, o trâmite normal de uma intimação, sobretudo uma intimação que tenha uma obrigação de fazer embutida, ou seja, que fale para a empresa ou a pessoa, ela vai ter de se mobilizar para fazer ou não fazer alguma coisa, essa intimação é pessoal, ponto. Isso é sumulado, está na súmula 410 do STJ e não tem conversa, a jurisprudência é muito firme e pacificada a esse respeito. Há intimações, por exemplo, feitas por WhatsApp, ou intimações às vezes feitas por e-mails, mas são intimações diversas, intimações menores, intimações não tão importantes quanto a intimação para uma obrigação de fazer. A intimação para a obrigação de fazer é tão importante que nem o advogado ser intimado é o suficiente. A própria parte tem de ser intimada pessoalmente, com a intimação entregue em mãos. Sem isso, é nula. Você falou sobre intimar a parte diretamente. Nesse caso, tem um componente a mais do caso, que é o fato da parte ser estrangeira. Então, como se lida com um caso como esse, de uma parte estrangeira? Quais são as vias comuns? E esse caso foge delas, não é? Foge delas. No caso, sendo uma empresa estrangeira, sendo uma pessoa, enfim, a pessoa responsável legal pela empresa, que aliás esse é um outro bom ponto. O responsável legal pela intimação não é o Musk, porque ele não é o CEO da empresa. Então a intimação, ela na forma está errada e no conteúdo também. O que mostra que há uma falta de cuidado com aquilo que foi feito claramente. Não é a primeira vez que eu vejo intimações feitas para o X em nome do Musk, sendo que qualquer um é público e notório, basta jogar no Google ou qualquer lugar, você vê que não é o Musk que é o responsável legal pela empresa. Agora, tem de se fazer para alguém que está fora do país, para uma empresa que está fora do país, uma intimação via carta rogatória, que é
Assim como você, por exemplo, quando está em outra comarca, em outro estado, tem uma carta precatória, que você manda a carta para aquele estado, um oficial de justiça recebe e vai intimar a pessoa, a mesma coisa acontece quando está fora do país. Manda a carta para fora do país, algo postal, aquilo é recebido fora do país e a autoridade lá local distribui e entrega para a pessoa de fora. Aí alguém dirá, mas isso dificulta muito? Dificulta, só que isso é feito com todos nós advogados já passamos por isso quando tivemos de intimar alguém fora do país. Não será agora que as regras serão mudadas apenas para esse caso específico, não é? Agora, indo para o mérito do conteúdo da intimação, a questão é haver ou não um representante legal do X no Brasil. Desde o dia 16 de agosto, houve então um anúncio após o X divulgar uma intimação que, dizem eles, seria secreta e ilegal quanto aos seus representantes no Brasil, até ameaçando prender representantes legais do X no Brasil, que eles não têm mais essa pessoa. Explica pra gente esse caso. Eles precisariam ter um representante legal pela lei, salvo engano, mas ao mesmo tempo a via como a solicitação é feita agora é inadequada e não é como esse tipo de solução vem para um caso como esse, não é? Nós temos um artigo no Código Civil, que é o 1138, que ele diz o seguinte, que empresa estrangeira precisa manter representante permanentemente no país para receber justamente isso, intimações, enfim, receber comunicações legais. Muita gente tem dito assim, eu sou defensor de que esse é um artigo aplicável ao caso. E aí as pessoas falam assim, não, mas o X, ele é uma empresa brasileira, ele é uma empresa estrangeira com uma subsidiária no Brasil, ou seja, tem um X Brasil limitada, algo assim. Ótimo, mas se você vai lá e fecha o seu escritório, não deixa ninguém no seu escritório, não deixa nenhum representante, aquele CNPJ é um CNPJ oco. Aquela empresa, aquela subsidiária, deixou na prática de existir. Se a função de você... Veja, o artigo diz assim, uma empresa estrangeira tem que manter alguém aqui para receber comunicações legais, certo? Então, precisa do representante. Ok. A subsidiária não precisa por quê? A subsidiária não precisa porque está a própria empresa aqui. Então, não precisa ter um representante porque toda a empresa representa a sua possibilidade de receber aquela intimação e etc. Bom, se você fecha e deixa só o prédio lá, só o CNPJ, então deixou de cumprir essa função, volta-se a possibilidade de se aplicar o 1138 a meu ver. Então eu entendo que sim, deveria e precisa manter um representante aqui, senão a empresa está na clandestinidade. Outras pessoas me dizem assim, mas tem um monte de plataformas que não tem representante. Bom, tem um monte de camelô que não tem alvará e não é por isso que as lojas não precisam tirar mais alvará. Então é necessário que se faça essa ponderação, precisa ter representante aqui. Mas isso não significa que para você exigir que ele tenha um representante, você faça uma intimação via rede social como se fosse uma carta para um amigo. E ainda uma carta com conteúdo errado. E não significa também que a suspensão da rede social precisa ser a punição decorrente da ausência de se colocar aqui um representante. Hoje mesmo a gente viu que houve um bloqueio de recursos da Starlink, que é uma empresa do grupo do Musk. Bom, se eu posso bloquear recurso, isso é possível, se o STF entende que isso é uma medida cabível, então por que eu vou bloquear o serviço? Se bloquear recurso, eu estou punindo só o Musk, bloqueando o serviço, eu estou punindo 22 milhões de pessoas que usam o serviço. Então é óbvio que você tem de punir da forma menos gravosa. Então tá errado na forma, tá errado no conteúdo da intimação, tá errado na decorrência de se não cumprir a ordem o que deve ser feito, tá errado tudo. Eu ia perguntar justamente a respeito dessa questão da Starlink com o congelamento das finanças da empresa no Brasil em decorrência da questão do X. Foi uma coisa noticiada primeiro pelo portal G1 pela manhã e depois o próprio Musk confirmou nas suas redes. Então, que tipo de situação é essa onde uma empresa terceira pode ser punida como uma parte que não está sequer envolvida no processo? Esse é um ponto que eu gostaria de te ouvir comentar. Mas um ponto também interessante é qual a jurisprudência que isso abre? Porque se um terceiro pode ser punido no processo, isso não abre um tipo de jurisprudência perigosa, ainda mais vindo da Corte Suprema, que estabelece a jurisprudência?
Veja, para você punir uma empresa terceira, você precisa primeiro entender que a empresa primeira não é insolvente, não tem capacidade para ser punida. E aí você precisa então despersonalizar aquela empresa para chegar nos sócios ou para entender que há um grupo econômico em relação a outras empresas que orbitam em torno dela ou que sejam empresas do mesmo sócio. Enfim, tudo isso são medidas judiciais que são feitas aos poucos. Você não faz isso numa canetada, você não faz isso porque eu acordei hoje, então eu vou punir a outra empresa em nome dessa. Não, você precisa chegar à conclusão de que não dá mais para punir essa, aí você precisa abrir um procedimento especial para determinar que aquela empresa que não pode ser punida vai ser despersonalizada, outro procedimento especial para comprovar, por perícia, etc., documentalmente que existe um grupo econômico. Depois de tudo isso, aí você pode eventualmente chegar a punir o grupo. Isso acontece muito, por exemplo, em ações trabalhistas. Às vezes você não consegue a indenização de uma empresa, mas você consegue da outra do mesmo sócio, etc. Mas isso tem um rito, isso tudo é um procedimento próprio, que precisa ser feito com cuidado. Isso não sai da cartola de um juiz, e esse procedimento eu não sei se foi feito. Eu não conheço esse processo. Eu espero que tenha sido feito, e se foi feito, se não foi feito, está errado esse bloqueio de recursos. Mas ainda que esteja errado, como eu mencionei, se o próprio STF entende que é possível bloquear recurso, ele está um pouco assumindo que a decisão de ontem de bloquear a rede é uma censura. Se o STF entende que é possível eu dar uma decisão menos gravosa à sociedade num dia, eu não posso no outro entender o contrário disso. Então, existe uma contradição, ainda que essa decisão esteja correta do Starlink, a gente não conhece o processo. Ainda que tenha sido cumpridas todas essas etapas, bom, ele, ao tomar essa postura de bloquear os recursos, assume que essa postura pode ser feita e não a de bloquear o serviço. Então, há uma contradição entre as duas, sem dúvida alguma, que leva a mostrar como isso tudo, né, Marcos, me parece ser feito sem o devido cuidado e sem a obediência ao processo legal, aos ritos e o Código de Processo Civil e a própria Constituição. Eu creio que é um caso difícil para avaliar, até para responder essa pergunta, porque tem muitas nuances e se sabe pouco do caso. Mas uma das dúvidas que eu tenho é, o Musk não é dono nem da maior parte da SpaceX, que é a empresa dona da Starlink. Ele é dono de 42%, e tem uma série de outros stakeholders, outras pessoas que estão lá como donos de outras partes da empresa. Então, se essa é uma decisão que prejudica os interesses financeiros deles, ou que essa fragmentação das participações da empresa não permite que se considere aquilo um grupo financeiro, quais as consequências, o que eles podem fazer, coisas que possam reverter essa decisão? Entende? A dúvida é no sentido de, pode haver algum tipo de processo indenizatório por parte de outros donos da SpaceX? Eles podem reclamar que essa decisão de considerar ela como parte de um grupo financeiro do Musk não reflete na realidade. Quais podem ser as consequências de outras partes que também são donas e que não entendem que aquilo é um grupo financeiro com o X? Pode. Isso, se houve uma decisão concluindo que há um grupo financeiro, então essa decisão precisa ser referendada, inclusive, ou pode ser alvo de recurso e referendada pelo colegiado, né? Isso, sem dúvida alguma, pode trazer ainda um enfrentamento futuro. E concordo com você, a gente tem uma jurisprudência aqui de cima para baixo, e não vai ser a primeira vez, muito nociva. É muito ruim que você possa concluir, se isso foi feito, como a gente até imagina, sem o devido cuidado, é muito ruim que se conclua a existência de um grupo econômico e se puna empresas que orbitam em torno desse grupo com tamanha facilidade. Porque, vamos lá, então amanhã os sócios estrangeiros de uma empresa aqui no Brasil vão chegar e pensar duas vezes antes de botar o seu dinheiro no país. Poxa, posso amanhã estar uma empresa minha aqui punida, porque no Brasil tem uma jurisprudência dessa, de que qualquer coisa pode ser considerada grupo econômico, que qualquer outra empresa do meu grupo possa ser punida, então eu não vou entrar de parceria em empresa brasileira, porque isso, eu colocar dinheiro lá, pode me gerar uma punição fora do país. Há outras empresas que não tem nada a ver com o meu sócio lá brasileiro, por exemplo. Então, coisas assim
podem ser perigosas. Ações trabalhistas podem ser beneficiadas, entre aspas, com essa jurisprudência. Se a gente der uma celeridade a algo assim, a gente cria uma instabilidade não apenas na liberdade de expressão, mas na liberdade econômica, na livre iniciativa e destrói até a economia do país, em último caso. Nesse ponto, para a gente concluir, mas me parece haver algum tipo de tendência de que esse não é um caso que acontece exclusivamente no Brasil. O livro do senhor se chama Censura por Toda Parte e, de fato, a gente parece estar vendo o que parece censura por toda parte nos últimos dias. Além da decisão envolvendo o Musk e do caso do qual a gente trata hoje, houve a prisão do CEO do Telegram na França, Pavel Durov, foi solto ontem à noite com fiança, uma fiança de 5 milhões de euros, mas, além disso, por supostos crimes cometidos dentro da plataforma, utilização da plataforma para tráfico de drogas, para atos ilícitos. A gente teve o CEO do Rumble saindo da França com medo daquele caso, e a gente teve uma carta enviada pelo Mark Zuckerberg ao Congresso americano, ao congressista Jim Jordan do Comitê Judiciário, falando que eles foram pressionados durante a pandemia de Covid-19 a censurar conteúdo a respeito do assunto, falando que também, na reta final das eleições de 2020, eles acabaram censurando o caso da história do Hunter Biden. Um caso extenso demais para eu incluir o dedo aqui na pergunta, mas enfim, que houve uma pressão do governo a qual eles cederam e que ele se arrepende daquilo. Então, da sua perspectiva, como uma pessoa que estuda a nível de filosofia, a nível de história do direito à liberdade de expressão, parece haver uma tendência no sentido de restringir discurso e que também cria, como você pontuava, uma instabilidade econômica para quem quer investir em companhias que dependem do discurso como seu produto, como seu meio de atuação, não é? É isso. Aqui, inclusive, o Rumble também saiu daqui, né? Locals também é outra plataforma que saiu daqui. E as que ficaram, a gente imagina que ficaram submetendo a sabe-se lá o quê. Então, é muito ruim aqui, está claro, eu acho que a gente tem conseguido perceber melhor essa censura à vida no Brasil, mas é um fenômeno internacional, concordo com você. A gente tem esse fenômeno, entendo eu, a partir da percepção de que as redes sociais que têm por matéria-prima a liberdade de expressão são uma moeda política relevante, né? A gente tem que pensar hoje, dentro do pleito, por exemplo, eleitoral, que no Brasil isso fica cada vez mais claro, desde 2018, mas nessas eleições, sobretudo aqui de São Paulo, isso tem ficado bastante evidente, como as redes sociais são capazes de influenciar no debate político, público e político, né? E, de alguma forma, subverter uma lógica que existia da velha política. E subverter, de alguma forma, também a lógica que era construída a partir das mídias tradicionais, vamos dizer assim. Então, nós tínhamos antes certos veículos e certos caciques políticos que estavam tranquilos porque eles eram personagens centrais da política e do debate público nacionais. A gente tem isso subvertido pelas redes sociais, e não só aqui no Brasil, mas isso acontece no mundo inteiro. Então, a reação a isso tem sido os governos tentarem controlar as redes sociais. O controle das redes sociais para criar-se uma espécie de centro de poder que possa dizer até onde as redes podem ir e de que maneira elas devem se comportar é uma emergência, vamos dizer assim, que os governos sentem em qualquer lugar do mundo. Claro, em governos autoritários, oficialmente, isso fica mais nítido, porque vai-se lá e proíbe-se, por exemplo, embora aqui a gente esteja próximo disso, mas em governos assumidamente autoritários isso acontece a toda hora. Aqui não pode, né? Venezuela a gente viu, aqui não pode, suspende-se, acabou, não vai ter, é ruim e eu que mando. Mas em democracias, o controle por legislações e o controle por uma certa demonização das redes sociais tem sido feito a partir até mesmo da cultura. A ideia é essa, me parece. As redes sociais se tornaram hoje, óbvio, muito mais do que um simples entretenimento ou um lugar de interação, mas um lugar de se fazer política, um lugar de se construir pontes sociais e econômicas e etc, etc. E os governos, eu acho que se ressentem de ficarem, e os atores políticos de ficarem em segundo plano em relação a essas redes sociais que emergem e tomam conta da vida social política dos países. Bom, doutor André Marcílio, então, muito obrigado por se juntar a nós.
O doutor está com um livro novo, Censura por Toda Parte, onde ele entra mais a fundo a respeito do assunto. Ele que tem uma longa jornada, longa demais para a gente abordar numa entrevista tão breve, mas ele é uma das pessoas que acompanhou de dentro do sistema jurídico do país como advogado em alguns dos principais casos lidando com censura e com liberdade de expressão no Brasil. E, doutor, para o nosso público, onde eles podem te encontrar nas redes para saber um pouco mais? Pois é, eu fui o primeiro advogado, inclusive, a atuar nos inquéritos das fake news, e como talvez não haja um último, esse é um título importante. De alguma forma, eu conto isso no livro, esse período inicial todo, é um diário de bordo sobre justamente essa jornada jurídica. Esse livro está nas livrarias, está na internet à venda, e as pessoas também que querem me encontrar nas redes sociais podem procurar @Marcilia_André, que vão me encontrar, espero. Esperemos então. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço a todos.